Olá! Vamos começar essa análise mergulhando de cabeça num conceito fundamental, a segurança eterna, exatamente como é apresentada lá no Evangelho de João. A questão que fica é a seguinte: uma vez que alguém pertence a Deus, essa conexão, ela pode ser quebrada? É uma pergunta, olha, bem profunda. Para começar a entender isso, vamos pensar numa imagem bem forte, que basicamente resume toda a discussão. De um lado, imagina a nossa força, que seria como uma criancinha segurando o dedo do pai, sabe? Com toda a forcinha que ela tem. Agora, do outro lado, a força dele. É como o pai segurando o pulso da criança. A criança pode até tropeçar, a mãozinha pode escorregar, mas a segurança dela, a verdade é que nunca esteve na força dela mesma. E é exatamente esse o ponto central. A segurança não tem a ver com o quão forte a gente consegue se agarrar, mas sim em quem está nos segurando. A ideia não é a gente sustentar a Deus, é Deus quem nos sustenta. Guarde bem essa imagem, porque ela é o alicerce de tudo que a gente vai ver a partir de agora. Com essa base bem firme na mente, vamos então para o texto bíblico ver como essa ideia se desenrola. O cenário onde Jesus faz essa declaração é crucial, porque a atmosfera era de tensão, de incredulidade. E isso torna a promessa dele ainda mais, mais poderosa. A cena toda acontece em Jerusalém. Era a festa da dedicação, o Hanukkah. E o texto faz questão de dizer, era inverno. Mas esse frio não era só no clima, entende? Ele era um reflexo da frieza espiritual, da dureza no coração das pessoas que estavam ali ouvindo Jesus. Tinha uma hostilidade no ar, dava para sentir. E é no meio dessa tensão toda que os líderes religiosos chegam e cercam Jesus. Mas a pergunta que eles fazem não é um pedido sincero de quem quer ter fé. Não, é uma exigência, quase uma armadilha. Eles queriam uma resposta que pudessem usar como acusação, não uma verdade para eles crerem. A resposta de Jesus é direta. Ele basicamente diz, olha, a evidência já está toda aí. Os milagres, os ensinamentos, tudo que ele fazia já era um testemunho claro de quem ele era. O problema, então, não era falta de revelação, era uma recusa deliberada em acreditar. E aqui está o ponto-chave da questão. A incredulidade deles não vinha de uma falta de provas, de um problema intelectual, vinha de uma questão de identidade. Jesus fala na lata, vocês não creem porque não são das minhas ovelhas. Percebe? A fé não é o que cria o pertencimento, ela é o que revela que alguém já pertence. Isso nos joga direto para uma pergunta essencial. Se eles não eram ovelhas dele, o que é que define quem é? Como se reconhece alguém que pertence a esse rebanho? E Jesus explica isso em um único versículo, mas um versículo, olha, denso. O que é fascinante aqui é a ordem das coisas. Presta atenção, tudo começa com ele, com Jesus. Eu as conheço. É uma escolha íntima, pessoal, amorosa. Só depois, como resultado disso, elas ouvem a minha voz. Surge um discernimento espiritual. E por fim, a consequência. Elas me seguem. A obediência vem como um fruto natural desse relacionamento. E essa ideia é brilhante, porque ilustra uma verdade fundamental. Seguir a Cristo, a obediência, não é uma condição para se tornar uma ovelha, é o resultado, a prova de que já se é uma ovelha. A relação com o pastor vem antes e o seguir é a consequência, quase que inevitável disso. Ok, com a identidade das ovelhas bem estabelecida, Jesus então entrega o ponto alto da passagem. É aqui que vem a promessa tripla, inquebrável. É o coração da doutrina da segurança eterna. A primeira parte dessa promessa é um presente, a vida eterna. Isso não é algo só lá para o futuro, não. É uma qualidade de vida que começa aqui e agora. Uma vida que não pode ser interrompida nem perdida. É um dom, um presente. Não é um empréstimo que pode ser tomado de volta. A segunda parte é uma garantia absoluta. Jamais perecerão. O interessante é que, no grego original, a linguagem aqui é uma dupla negação. É o jeito mais forte possível de dizer nunca, de jeito nenhum, em hipótese alguma. É como se fechasse a porta para qualquer exceção. É categórico. E aí vem a terceira parte, que garante que nenhuma força externa, seja humana, seja espiritual, não importa o quão poderosa, pode arrancar um crente da mão dele. A imagem que fica é a de uma posse segura definitiva. Uma vez na mão dele, está seguro. E quando a gente pensa que a promessa não podia ficar mais forte, Jesus eleva o nível. Ele revela que essa garantia tem uma fechadura dupla.
As ovelhas não estão apenas na mão do filho, elas estão também na mão do pai, que, como ele diz, é maior do que todos. É uma proteção divina em dose dupla, absolutamente segura. E qual é o fundamento, a base para toda essa segurança? A própria natureza de Deus. Quando Jesus afirma, eu e o Pai somos um, ele está declarando uma unidade perfeita de essência, de poder, de vontade. O que isso quer dizer? Que para arrancar uma ovelha da mão do filho, seria preciso vencer o poder do Pai também. Questionar essa segurança, no fundo, é questionar a onipotência e a unidade do próprio Deus. Então tá, vamos voltar para a nossa imagem lá do começo e ver o que tudo isso significa na prática. Como é que essa verdade tão profunda se aplica no dia a dia? A grande lição, o ponto final, é este. A segurança de um crente não se apoia na firmeza da sua própria fé, que às vezes vacila, mas sim na fidelidade imutável do pastor. Mesmo nos momentos de fraqueza, a segurança continua lá, intacta, porque ela não depende de quem está sendo segurado, mas de quem segura. E esse entendimento tem consequências muito diretas. Para quem anda cansado, se sentindo fraco na fé, a mensagem é de um conforto tremendo. A fraqueza pessoal não anula a força do aperto divino. Para quem talvez se sinta muito autoconfiante, serve de alerta. Essa segurança gera humildade e dependência, nunca arrogância. E para quem ainda está indeciso, essa verdade levanta uma questão crítica. E é isso que nos deixa com um pensamento final que muda toda a perspectiva. A pergunta fundamental da fé não é sobre a força do nosso aperto, do nosso esforço, da nossa capacidade de segurar. A pergunta central, no fim das contas, é sobre o poder, a graça e a fidelidade da mão que nos segura.